Olá pessoal, meu nome é Fernanda Reis, eu sou enfermeira, formada pela PUC em 2017, sou especialista em urgência e emergência, também formada pela PUC, estou no funcionária pública do Estado, no cargo de assistente executivo de defesa social, há quase 6 anos, compondo a equipe de enfermagem. Hoje vou falar para vocês um pouco de políticas relacionadas à assistência à saúde no sistema prisional e posteriormente vou estar citando uma das atividades que desenvolvemos lá dentro, que é a acolhida de enfermagem. De vez em quando vou sair da tela, mas depois eu volto. Vamos lá, gente. Vou começar citando para vocês o que todo mundo já conhece, que é a Constituição Federal, no artigo 196, que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. No caso dos indivíduos privados de liberdade, que é o termo que eu vou estar utilizando para falar dos presos, no caso deles, a atenção à saúde teve 3 grandes marcos históricos que garantiram a assistência à saúde para eles. O primeiro deles, foi a LEP, que é a Lei de Execução Penal. A LEP ela foi instituída em 1984 e apenas no seu 14º artigo, na época, ela cita que a assistência à saúde dessas pessoas privadas de liberdade é em caráter curativo e preventivo, tendo atendimento pelo médico, o odontólogo e o farmacêutico apenas. Então, a LEP como pioneira, vejam bem, 1984, aí no primeiro balãozinho, ela veio antes do SUS e posteriormente, vindo do SUS, o SUS reforçou aí a garantia da assistência a essas pessoas, quando ele diz que a saúde é um direito de todos, certo? Bom, mas nem o SUS e nem a LEP, eles foram suficientes para sustentar essa garantia ao direito das pessoas privadas de liberdade. Então, devido a isso, foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, aí no segundo balãozinho, em 2003. Esse plano ele foi uma grande conquista, visto que, por meio dele, tiveram mais profissionais envolvidos na assistência a esses custodiados, a esses IPLs, porque não só passou a serem assistidos pelo médico, farmacêutico ou odontólogo, mas também por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, ou seja, teve uma equipe intramuros para estar atendendo esses indivíduos. Bom, mas este plano teve algumas dificuldades, como nem tudo são flores, né? Esse plano teve algumas dificuldades, entre elas foi o financiamento, porque ficou naquela, e aí, quem vai financiar essas despesas? É o Ministério da Justiça ou é o Ministério da Saúde? De quem é a despesa? Bom, nesse impasse aí de quem é a despesa, anos depois o Ministério da Justiça suspendeu o repasse e o Ministério da Saúde não deu conta de recompor. Portanto, aí, passados 10 anos, criou-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, que a gente conhece em nosso meio como PNASP. Então, a PNASP, criada em 2014, ela difere do plano porque o plano baseou-se no princípio de universalidade do SUS. A PNASP, quando ela foi instituída em 2014, ela baseou-se no princípio de integralidade. Quando foi então criada a política integral, ela fez uma analogia,
lá no princípio de pessoa, família e comunidade. Então, ou seja, ela passa a instituir que a assistência à saúde não seja somente do privado de liberdade, mas como também dos profissionais, dos familiares que visitam e de todos aqueles que circulam intramuros. Essa era uma das ideias da política. Bom, mas prestem atenção. 2014. Essa política, ela é bem novinha, não é verdade? Ela tem aí apenas 6 anos de idade, o que nos permite pensar que é necessário mais pesquisas relacionadas a essa política. Eu digo mais, mas não sei, né? Se tem artigos científicos, pesquisas que avaliam essa política aí. Porque a gente precisa assim, né, evoluir, aí a política deu certo, não deu certo, tá ótima, como é que tá aí a assistência à saúde após essa política no sistema prisional? Não achei artigos, mas caso você tenha encontrado aí, pode colocar nos comentários que eu vou dar uma lida depois. Aceito sugestões, elogios aí do vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo. Falando aí, né, sobre pesquisas científicas, tem o Marden Marx. Assisti um vídeo desse cara, que Marden Marx, em 2015, ele era coordenador de saúde na época de 2015. Marden Marx era coordenador aí da saúde nacional. Ele disse aí no vídeo que pesquisas nesse meio, nesse cenário aí prisional, é muito difícil. É muito complicado mesmo. Por quê? Por se tratar de um sistema muito rígido, é complicado fazer pesquisas neste cenário, segundo ele. Tanto pelo sistema rígido, quanto também pelos pesquisadores se interessarem a fazer pesquisas neste âmbito. Mas eu digo para vocês, é muito importante, né, como eu tinha dito, para a gente saber, né, se estamos evoluindo, é necessário essas pesquisas. Bom, mas voltando aí, continuando, a PNASP, como terceiro marco histórico, ela teve como objetivo garantir o acesso integral às pessoas intramuros. Foi através dessas pesquisas que se permitiu que as unidades prisionais elas fossem um ponto de atenção da raça. Então, a PNASP, como terceiro marco histórico, ela teve como objetivo garantir o acesso integral das pessoas intramuros. Ela qualificou o sistema prisional como atenção básica. Aproveito aqui, gente, para dizer, né, que categorizar uma atenção como básica, eu acredito que seja pelo seu nível de complexidade tecnológica. Porque tem muita gente aí no sistema prisional que diz que para ser unidade básica, né, para ser atenção básica, é que tem que funcionar de 8 às 5 da tarde. Não é isso, gente. O horário não define se é atenção básica ou não. O que define é o nível de complexidade tecnológico. Vamos supor, igual a gente utiliza tecnologia leve, que é o que? A fala, promoções de saúde, essas coisas. Se fosse uma tecnologia dura, seria um nível de complexidade maior, né? Podia ser uma atenção terciária, por exemplo, que tem ultrassom, que tem raio-x, que tem essas tecnologias maiores. É isso que categoriza a atenção, ser básica, intermediária ou avançada. Ela depende
do nível tecnológico, né? Aquilo lá de tecnologia leve, leva dura, entendeu? Ou seja, a unidade prisional ela pode funcionar durante o dia, a noite e finais de semana, né? O que eu sou completamente a favor. Porque como que você vai comparar uma unidade prisional com uma UBS? Não tem como você comparar isso, porque na UBS as famílias não moram dentro da UBS lá. Aqui não. A unidade prisional, os indivíduos estão o tempo inteiro ali dentro, não tem como sair, não tem como procurar uma assistência lá fora para ir para um hospital quando a unidade básica está fechada. Ou seja, tem que ter enfermagem 24 horas dentro das unidades prisionais. Até mesmo porque é uma economia para o Estado, vamos supor, deixar um enfermeiro e um técnico à noite e final de semana. Porque aí, se o preso precisar, surgir uma urgência, o preso passar mal, eu não tenho que deslocar viatura e policiais penais para sair ali da unidade prisional. Eu não tenho que deslocar, porque já vai ter o profissional lá para fazer o atendimento. Às vezes é uma coisa que o enfermeiro pode resolver. Não vou gastar gasolina, não vou gastar pessoal. Ou seja, também se eu chamar SAMU, não vou estar deslocando um SAMU que poderia atender um outro cidadão para estar atendendo o preso, porque tem um profissional lá dentro. Então temos que repensar essas coisas aí que a gente fica multiplicando, essas falas que a gente multiplica muitas vezes sem ter conhecimento. Que a atenção básica tem que funcionar de 8 a 5. Não é assim, gente. O que caracteriza a unidade básica é o nível de complexidade. No nosso caso, é o nível de tecnologia, que no nosso caso aí é leve. Bom, continuando aí, logo então os indivíduos privados de liberdade com a PNASP, eles foram incluídos formalmente na cobertura do SUS por meio desta política. O que a gente faz lá dentro do sistema prisional, nas unidades? Nós fazemos consulta de enfermagem, que muitas vezes é o que eu falei, né? Que vou falar da acolhida. A acolhida se torna uma consulta de enfermagem. Fazemos coleta de sangue, planejamos assistência, prescrição de medicamento, busca ativa, campanha de vacinação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da atividade que desenvolvemos lá, que é o acolhimento. Então, gente, o que é um acolhimento o que é acolher, né? Segundo aí os autores. Acolher é reconhecer o outro, reconhecer a sua singularidade, é sustentar a relação profissional-paciente, construindo ali uma relação de confiança. Aí eu pergunto para vocês: como estabelecer confiança entre o profissional e o usuário, que ali no caso é o preso? Como estabelecer essa confiança com esse indivíduo neste cenário rígido? Aí eu digo, vamos fazer pesquisas, gente. Vamos fazer pesquisas aí, porque tem diferença aí no cenário. Deixa aí a pergunta para vocês. Bom, o acolhimento, ele propõe que as relações entre profissionais e usuários se transformem segundo uma base ética e de solidariedade, que sejam caracterizadas pelo reconhecimento do usuário como sujeito participante ativo no processo de produção de saúde. E aí, gente, como tornar esse indivíduo, que no caso é o preso, como fazer ele participar no processo de produção à saúde, dentro do cenário tão rígido e que ele tem limitações ali dentro. Bom, como fazer esse acolhimento? O acolhimento ele deve ser pautado em uma escuta qualificada às necessidades do usuário, garantindo acesso oportuno desse indivíduo a tecnologias adequadas às suas necessidades e trazendo resolutividade. Então, gente, vamos lá. O preso chega na unidade prisional. Nós, enfermagem, nós atendemos,
E ele vai trazer uma queixa ali, ou ele vai dizer que, vamos supor que ele faz um tratamento, que ele é aidético, faz um tratamento e tal. A gente pega aquela queixa ali dele e a gente traz uma resolutividade. A gente liga lá para o local onde ele faz o tratamento para estar dando continuidade a esse tratamento dele. Bom, até agora eu tô falando de doença, né? No acolhimento ali, a gente não trata só a doença, não. A gente vê ele como um todo, né? Questões psicológicas, questões, né, biopsicossociais aí. Vamos supor que o indivíduo ali, você vê que ele está ansioso, com algum problema psicológico, o enfermeiro ali naquele momento, ele vai garantir um atendimento psicológico para ele, vai encaminhar para a psicologia, que, como eu disse no começo, tem uma equipe interdisciplinar lá dentro. E a gente faz esse trabalho em conjunto. O enfermeiro encaminha, passa o caso para a psicóloga e a psicóloga faz o acompanhamento dessa pessoa. Vamos supor também que chega um preso que fala que é hipertenso. E naquele momento eu vejo que ele está com uma urgência hipertensiva, né? Porque ele passa por diversos policiais, né? Polícia civil, militar, polícia penal. Às vezes ele gasta em torno aí de horas para estar chegando na saúde. Então ele fica horas sem tomar um remédio, né? E chega ali com uma urgência hipertensiva. Eu, enquanto enfermeiro, vou avaliar ele e vou estar vendo a prioridade daquele atendimento. Não, esse daqui precisa de uma escolta externa. O outro não, o outro pode, eu posso colocar ele numa lista médica que ele pode esperar terça-feira o doutor atender ele. Então é assim, o acolhimento ele assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridade a partir de uma avaliação. Acaba que se torna uma triagem. E queria falar aqui também, né, pessoal, que muitas vezes esse acolhimento ele acaba se tornando uma consulta de enfermagem velada, porque você tem que ter esse pensamento crítico, você tem que ter umas noções aí mais embasadas cientificamente, o que não dá para um auxiliar de enfermagem estar fazendo essa consulta sozinho. Não estou desmerecendo, né, a classe técnica auxiliar, porque eu também sou técnico de enfermagem, estou nesse cargo. E eu vejo ali, né, eu como tendo as duas formações, a superior de nível técnico, que se trata ali de uma atividade de alta complexidade e que o enfermeiro ele tem que se posicionar. Ele tem ali que estar tendo atitude, né, conhecimento, habilidade, atitude, uma visão crítica diante da situação, da queixa daquele detento. Lá na acolhida de enfermagem, nós utilizamos uma folha, que é onde fazemos coleta de dados, que também é um das etapas do processo aí da consulta de enfermagem, que o auxiliar pode estar preenchendo também, pode estar auxiliando ali o enfermeiro. Esse papel, essa folha que nós preenchemos, ela não é a acolhida de enfermagem em si, essa folha é apenas um direcionamento, porque o que vai caracterizar ali a acolhida, né, pautada na humanização, é a relação entre mim e o indivíduo privado de liberdade. O que vai ali conduzir tudo é o que ele fala, porque através da escuta eu vou atender às queixas dele, atender sua ansiedade, sua singularidade. Por meio da palavra dele é que vai ser ali toda a dinâmica do trabalho. Então eu digo isso, não podemos fazer tudo de forma mecânica, sair preenchendo a folha de qualquer jeito, sair assinando de qualquer jeito. Temos, né, que dar ouvidos, ver, ouvir o que o outro tem a nos dizer, seja ele quem for. A folha apenas vai trazer um direcionamento, mas quem vai conduzir ali é o próprio detento. Aí, gente, coloquei aí, né, esse slide
Só para mostrar para vocês, quem não conhece, como que os presos chegam até a gente. A polícia militar vai lá e prende, né? Seja por mandato de segurança, flagrante, qualquer coisa. Eles fazem o RETS, eles fazem o que eles têm que fazer em caminho para a polícia civil. A polícia civil recebe esse detento e eles fazem também, né, uma investigação ali, uma instauração de procedimento e tal. Depois, a polícia civil, por meio da sua viatura, leva até a polícia penal. Aqui está escrito agente prisional, mas tem que mudar esse desenho aí no SIGPRI, né? Acredito que vai ser mudado. Então, a polícia penal recebe o recluso, faz um trabalho que eu vou falar para vocês que não é fácil o trabalho deles. Dá a roupa para o indivíduo lá, né? A roupa vermelha, no caso aqui, para eles vestirem. Tiram foto do recluso. Aí tem o Infopem, que é uma numeração que eles tiram a foto, que é como se fosse um RG do sistema prisional, que é a identificação deles lá dentro. E alimenta o SIGPRI. Depois de passar por todos esses policiais, fazer todos esses procedimentos, o preso vai chegar na enfermagem. Aí lembra o que eu falei com vocês? Pode levar horas ou até dia, né? Pro preso estar passando por todos esses procedimentos até chegar à enfermagem, e ali ele pode ter passado 24 horas sem tomar um remédio, por exemplo. E aí, esses presos, eles costumam chegar até de madrugada. Por isso que eu falo, vamos supor, já passou 24 horas sem tal remédio, chega de madrugada, não tem um profissional da saúde ali. Por isso que eu volto a dizer, é necessário enfermagem 24 horas no sistema prisional. Aí eles chegam de madrugada, não tem um profissional, porque o profissional disse que a atenção básica começa às 8 horas da manhã. Aí ele chega lá, 10 da noite, até esperar dar 8 da manhã, o que pode acontecer com esse recluso que está aí nervoso, ansioso, né? Vamos supor que ele pode sofrer algum agravo em sua saúde. Bom, aí ele chega aqui na enfermagem, depois de passar pelos policiais, e aqui ele é atendido. Aí tem essa foto que eu tirei da Agência Minas, 2019. Depois de ser atendido, que ele vai para a cela. Bom, aí eu coloquei aqui o TJMG, porque, igual eu disse, as unidades portas de entrada que recebem esse recluso, eles ficam lá provisoriamente, até sair a audiência de custódia para definir se eles vão pagar a pena mesmo ou vão receber alvará, vão ser libertos aí. Passando pela enfermagem, eles estão assim, né? Depois que a gente vê a saúde deles e tal, eles podem retornar à cela. Nessas unidades porta de entrada, igual atualmente, que é tempos de Covid, eles ficam lá em quarentena, 14, 15 dias, antes de serem removidos para presídios e penitenciárias. Que presídios e penitenciários, diferente de cadeia, é onde eles vão pagar a pena. Então, bom, eles ficaram 15 dias aí na cadeia, que é a quarentena, 14, 15 dias. Passa novamente pelo profissional da saúde para avaliar sinais e sintomas. Então, eles estão ótimos, não estão com sinais e sintomas de Covid nessa quarentena. Aí sim a enfermagem que libera o preso para ir para os presídios, onde já tem outros presos cumprindo pena. Aí eles vão poder se misturar ali entre eles. Aí vamos supor que deu a quarentena, mas o indivíduo está com sinal e sintoma de Covid. Aí a enfermagem reavalia, passa para o médico, se necessário manda para um atendimento externo, mas não libera o recluso no convívio com outros presos. Ele fica isolado. Então, gente, para a efetividade das ações da acolhida, né, como eu disse antes, é necessário uma escuta qualificada, com diálogo e vínculo, não é só sair preenchendo a folha, que a folha é só um direcionamento,
E tem aí o que eu disse também antes, a tecnologia leve, né? Que é a conversa, que é a promoção à saúde, né? Essas coisas que são assim, que não precisa de um ultrassom, de um raio-x e tal. Isso aí é uma acolhida, né? Para ser efetiva, ela tem que ter essa tríade aí: escuta qualificada, diálogo e vínculo e a tecnologia leve. O acolhimento ele contribui para a agilidade no encaminhamento para outros serviços da rede. Igual eu disse, né? Vamos supor que ele está com hiperglicemia, né? Cetoacidose diabética. Então, vou ali triar, vou ali ver o que ele tem e vou encaminhar para outra nível de complexidade maior que vai atender a necessidade dele. O acolhimento também contribui para o acesso e a capacidade relacionada à resolução e saúde. Muitas vezes a gente faz a busca ativa pautada no que foi ali acolhido, né, pelos relatos do detento. O acolhimento ele também contribui para um atendimento integral, permitindo um olhar holístico. Então, gente, tendo em vista as especificidades e características do sistema prisional, percebe-se um público bastante vulnerável. Gente, quando eu digo bastante vulnerável, é muito mesmo, porque eles já são vulneráveis antes mesmo de adentrarem no sistema, de ingressarem no sistema penitenciário, na unidade prisional. Porque, como vocês já estão cansados de ouvir aí, a maioria deles são pobres, negros e com baixa escolaridade, ou seja, eles já são vulneráveis na sociedade lá antes de ingressarem no sistema prisional, e após ingressarem, eles ficam mais vulneráveis ainda, porque presos, né, os indivíduos, os IPLs, eles são bastante estigmatizados, né? Como a sociedade fala, bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, já são vulneráveis antes e se tornam mais vulneráveis ainda. Bom, tendo em vista as especificidades e características do sistema prisional, percebe-se um público bastante vulnerável, o que demanda um cuidado que vai além de doenças físicas. A realização de atividades desenvolvidas intramuros em prol da saúde dos indivíduos privados de liberdade são produtivas e provocam mudanças na sociedade. Bom, pessoal, quando eu digo provocam mudanças na sociedade, provocam mesmo. Por quê? Quando a gente fala em assistência à saúde ao detento, nós não estamos pensando somente neles. Estamos pensando em todos. Porque vamos supor agora em tempo de Covid. O preso está doente, ele pode transmitir doença para o policial penal, que tem contato ali direto com ele. Esse policial penal, ele tem família, ele vai para a casa dele, ele pode estar transmitindo para os familiares dele. O familiar dele, a esposa, sei lá, vai na padaria, vai conversar com a vizinha, transmite para a vizinha, e aí se torna aquele círculo, né? Já leram lá Laudato em Si? Tudo que acontece aqui retorna. Leiam lá Laudato em Si do Papa Francisco. A vida é assim. É um círculo. E então, quando eu digo aqui, provocam mudanças na sociedade. Quando eu estou realizando assistência à saúde do preso, consequentemente, todos estão ganhando com isso. Vamos dar outro exemplo. Vamos lá, a vovozinha do preso vai lá levar kit para ele. Kitzinho lá. Não estou dizendo agora só em tempos de Covid, não, qualquer época. Aí ela tem contato com o netinho dela. Esse netinho dela ficou doente, pode ser que ele adquiriu lá dentro mesmo, né? E ele, ao ver a vovozinha, vai transmitir para ela, sei lá, qualquer coisa, tuberculose, sei lá. E essa vovozinha, no outro dia, né, ela foi lá no domingo, visitou, no outro dia, na segunda, ela tem que dar uma faxina lá na casa da patroa da Savassi.
Aí ela tem contato com a patroa lá, com a casa dela, né? E pode transmitir também doenças, né, para esse tipo de classe aí. Ou seja, gente, quando promovemos saúde no sistema prisional, fazemos lá promoção, prevenção, sei lá o que, estamos provocando mudança na sociedade. E quando esse indivíduo também retornar à sociedade, ele vai ser um cidadão comum. Se ele não for bem assistido lá dentro da unidade prisional, ele pode ter um agravo de saúde depois que ele sair, né? Sei lá, e ele vai precisar de um atendimento, um pronto atendimento. Ou seja, uma coisa gira a outra. Ele vai precisar lá, ele pode agravar, ele pode comprometer o sistema de saúde. É isso. Então vamos lá, a realização de atividades desenvolvidas intramuros em prol da saúde dos indivíduos privados de liberdade são produtivas e provocam mudanças na sociedade. O enfermeiro, quando reconhece as especificidades do processo no qual trabalha, com uma conduta ética, alcança metas e ações propostas pelas políticas de saúde dos envolvidos. Os profissionais, eles tentam minimizar os males desenvolvendo a empatia, o que auxilia diretamente no processo de humanizar. Ter essas atitudes não significa ser defensor da criminalidade, e sim defensor dos princípios éticos e morais da profissão de enfermagem, que é capaz de contribuir com a ressocialização e saúde deste indivíduo e da sociedade, visto que profissionais que atuam dentro do cárcere, familiares e visitantes, têm contato direto com os encarcerados. Então, dentro deste cenário, a enfermagem como profissão voltada para o cuidado pautado nos princípios éticos é a peça-chave para que os serviços funcionem de forma organizada, garantindo que os indivíduos privados de liberdade tenham acesso e direito à saúde com dignidade. Gente, quando eu digo aqui, ó, peça-chave, está em negrito, a enfermagem é peça-chave mesmo. Ela é importantíssima dentro da unidade prisional. Por quê? Pode parar psicologia, assistente social, dentista, mas a enfermagem não para, gente. Eu tô falando isso porque tive essa experiência nesse tempo de Covid. Foi dado assim aval para os profissionais pararem para garantia de segurança da saúde deles mesmos, né? Para não expor o funcionário. Então a psicologia parou, o assistente social parou, o odontólogo parou, mas a enfermagem, ao contrário, eles aumentaram foi a carga horária, colocou enfermagem final de semana, à noite, feriado para funcionar. Devido à necessidade aí do Covid, de fazer teste, de estar fazendo busca ativa, de correr atrás, tá com sintoma, não tá, vai ser liberado, não tá. A carga de trabalho da enfermagem triplicou. Não estou desmerecendo as outras classes, né? Mas a enfermagem foi a linha de frente, ela que não pôde parar mesmo. E eu acho que falta valorização aí desses profissionais de enfermagem que estão invisíveis intramuros. Muito se fala de humanização para os presos e a humanização para os profissionais. O estresse é tão grande lá dentro nesse tempo de Covid que muitas vezes eles não são valorizados. Tem muita cobrança, muita mesmo, e nada de compensação aí para o profissional. Lógico, né, que estamos dentro das nossas obrigações, mas como não fomos a única classe que não paramos e ao contrário aumentou-se a carga horária, eu acho que faltava um plus aí a mais para nós. E é isso, gente, muito obrigada. Podem comentar, criticar, críticas, sugestões, mas dê seu joinha aí e se inscreve no meu canal. Depois aí, essa foi a primeira experiência com o vídeo.
Eu utilizei o OBS, que é um programa que eu baixei. Ainda estou aprendendo assim a mexer com ele. Não sei ainda fazer canetinha ainda dentro dos slides desse programa. O slide tinha animações, mas também não consegui utilizar. Mas talvez os próximos vídeos aí, se vocês gostaram desse, os próximos, dependendo do incentivo de vocês, os próximos serão melhores ainda. Muito obrigado. Abraços.